Meu nome é Osmar Althaus, eu moro no bairro do Morro Bonito desde a minha infância. A comunidade católica Nossa Senhora Aparecida do Morro Bonito, a exemplo de outras que também surgiram na época das missões redentoristas, são justamente o fruto das missões de 1988 dos padres redentoristas. Na oportunidade em que os padres estiveram aqui, eram realizadas as missões no Morro Bonito, porém em propriedade particular. Ali criou-se a ideia de criar-se então uma comunidade. Os padres concluíram a missão e em seguida a comunidade já iniciou a construção, os planos para que fizesse então os primeiros passos. Foram feitos bingos, jantares, tudo com recursos próprios dos moradores, cada um contribuía com aquilo que podia, e os primeiros resultados financeiros serviram justamente para comprar um livro de atas, o livro de sócios e talões para cobrar as anuidades. E conseguiu-se logo como primeiro passo, além da eleição da primeira diretoria, conseguiu-se a doação de uma área de 1.089 metros quadrados, onde hoje se situa-se o pavilhão da comunidade. Não estava incluído o terreno onde hoje está a igreja. Então isso foi ainda em fim de 88, logo após as missões, e o antigo pavilhão foi inaugurado no dia 5 de março de 89, e o material utilizado nesse pavilhão era todo de segunda mão, que as pessoas doavam, principalmente as irmãs do hospital, fizeram várias doações de material que não era mais utilizado pelas pessoas, principalmente das irmãs. O pavilhão não tinha lá um aspecto muito bonito, mas abrigou as missas nos primeiros anos, reuniões, festas, velórios, inclusive houve uma crisma também dentro daquele pavilhão. Isto inaugurado em 89. Logo em seguida, o Poder Público Municipal, através da primeira administração que estava instalada no município, doou uma área de 2.500 metros quadrados para a construção e instalação do cemitério que hoje serve à comunidade. Da mesma forma, já em 94, em março de 94, a comunidade lançou um desafio de construir a igreja, porém não no terreno que a comunidade dispunha, porque ali já estava projetado qualquer aumento para o pavilhão. Buscou-se então a aquisição de mais um terreno e meio, uma área de mais ou menos 600 metros quadrados, junto ao mesmo doador da área anterior. E dessa então a comunidade comprou o terreno com prazo de 1 ano para pagar. Seria o equivalente a 500 a 600 metros quadrados e que ficava justamente anexo ao pavilhão. Iniciou-se então em 94 o desafio para em 10 anos a comunidade ter sua igreja. Tudo isso num clima de muita harmonia e de muita garra por parte de toda a comunidade. Dia 8 de janeiro de 95 foi colocada a pedra angular em cima desse terreno, que não tinha um centavo quitado por enquanto, era ainda uma promessa de pagamento para depois da festa. Foi um sucesso a festa e o dinheiro conseguiu se pagar todo o terreno que se devia para o antigo proprietário. E começou-se a receber doações para a construção da igreja, que deveria estar pronta em 2004. Porém, para surpresa de todos, felizmente no dia 25 de maio de 1998, a igreja foi inaugurada, ou seja, na metade do tempo. Na oportunidade havia uma expectativa muito grande de quem deveria cortar a fita inaugural e não se colocou então nenhuma fita, ficou como ato inaugural o tocar do sino. E para que não se discriminasse, nem se privilegiasse ninguém, o pároco da época foi designado então para puxar o sino em nome de todos os membros que estavam dentro da igreja, inclusive aqueles que não estavam no dia, mas que colaboraram também. Todo mundo entendeu como positivo, a comunidade passou a prosperar então com a sua igreja inaugurada em 98. E em 2002 a direção da época resolveu então demolir o antigo pavilhão porque ele contrastava muito em termos de estética com a igreja. O pavilhão era velho, de madeira de segunda mão, enquanto que a igreja recém havia um contraste muito grande.
Então, em 2002, a direção da época demoliu o antigo pavilhão e construiu o novo, e que hoje já sofreu melhorias, ampliações e felizmente teve uma prosperidade muito grande. Foi assim, passos muito importantes nos primeiros anos. Havia um clima de união muito grande, não apenas entre os moradores do Morro Bonito, e aí é muito importante frisar também que na época foi um período em que chegavam muitos moradores oriundos de Caiçara, Frederico Westphalen, de Seberi, e todos vinham se agrupar aos demais. Quando foi para escolher a padroeira ou padroeiro, optou-se por Nossa Senhora Aparecida por sugestão das pessoas que vieram de Caiçara, Seberi, os moradores que vieram de fora, que tiveram essa ideia e que foi muito bem acolhida pelos moradores que já eram antigos aqui da comunidade. Então o nome Nossa Senhora Aparecida foi sugerido pelos moradores de lá, porém com o aval de toda a comunidade, inclusive os moradores aqui de Paverama. Foram anos de prosperidade, o cemitério houve necessidade de inauguração, infelizmente ninguém quer inaugurar o cemitério, mas a comunidade teve essa necessidade. E foi um período muito bom, onde assim, houve participação de toda a comunidade e não apenas os moradores do bairro Morro Bonito. Pessoas do centro também se solidarizaram, todos entenderam e a comunidade atingiu um crescimento que acredito seja aceitável hoje. Sou Senilda Casson, da comunidade Nossa Senhora Aparecida do Morro Bonito. Tenho 58 anos, sou natural da cidade de Caiçara, Rio Grande do Sul. E sou catequista aqui nessa comunidade, sou ministra, faço parte da diretoria como tesoureira aqui dessa comunidade do Morro Bonito. Então com a inauguração da igreja, a bênção da pedra fundamental tinha muita coisa para fazer. Era chão bruto, não tinha bancos, não tinha cadeiras, a gente era tudo muito simples, né? Então, a partir dali, a gente começou, então, em busca de alguma coisa que pudesse a gente ter mais comodidade dentro da comunidade para a gente ser durante a missa. Então, a gente foi se organizando, foi feito campanhas para a gente adquirir bancos, né? Cada uma família ou duas adquirir os bancos, né? Pagavam o banco, na época pagaram, né? E assim a gente conseguiu mandar fazer os bancos. Naquilo já o grupo de jovens já começou a trabalhar na comunidade, eles já começaram a motivar. Enfim, a gente começou já a trazer alguns móveis para dentro da igreja. A gente também trouxe, a gente ganhou na época das irmãs que trabalhavam no hospital, o altar, a gente ganhou alguns móveis para dentro da igreja, algum ambão, a gente ganhou das irmãs, né? E com a qual até hoje a gente guarda com muito carinho. A gente poderia ter substituído por indicação de outras pessoas, mas a gente vê que é um marco da história delas também nessa comunidade, né? O sino na época da igreja, então, foi doado pela paróquia Nossa Senhora do Rosário, que até hoje nós temos o mesmo sino. As estações da Via Sacra também foi cedido pela paróquia Nossa Senhora do Rosário, na qual estava desativado, nós não usávamos mais, também nos passaram, a gente restaurou elas e trouxe aqui para a comunidade. Enfim, então a gente começou a colocar, né, criar um ambiente de oração aqui dentro da comunidade, colocando móveis para dentro da igreja. E hoje, então, a partir então dos padres Aloísio, Miguel Petri, José Adelar Rastenteufel, o padre Lucas Weber e também o padre Alexandre, estiveram muito à frente da comunidade depois no terminar a construção da capela, porque eram todos tijolos à vista, né? Não tinha nenhuma pintura, e aos poucos então eles foram nos motivando, nos ajudando, nos dando ideia, e a gente foi indo e a gente foi terminando de construir, então, a igreja, tão sonhada igreja. E em 24 de maio de 1998, então, foi inaugurada a igreja Nossa Senhora Aparecida, e então, a partir dali, então, a gente teve o nosso templo de oração. Os padres que eu citei há pouco, então, foram muito importantes na caminhada da nossa comunidade, até que então chegou o padre Antônio, que hoje é o nosso pároco da nossa comunidade.
Hoje já se passaram 32 anos. E recentemente a igreja, salas de catequese, centro comunitário, passou por várias reformas, várias ampliações, melhoramento, pintura na parte externa da igreja que ela não existia, aconteceu reboco, inclusive há 10 anos atrás, 12 anos atrás, foi feito o reboco, até então não existia o reboco da comunidade, então foi feito o reboco, foi feito logo depois a pintura fora, a pintura dentro, enfim. Temos então a graça e a alegria de contar com o nosso pároco hoje, frente, nos auxiliando com seu apoio e nos orienta espiritualmente. Contamos com a sua presença permanente no Santíssimo Sacramento do altar, que também nos ajuda muito, que nos encoraja. Também temos aqui nessa comunidade o grupo do conselho, temos 4 ministros da Sagrada Comunhão, temos 7 catequistas, temos um grupo de liturgia, temos um grupo de vários grupos de animação, inclusive temos 4 grupos que animam as celebrações, coroinhas, grupo de jovens já existiu anos atrás, nós sempre temos outros jovens muito ativos na comunidade, né? Inclusive aquele grupo, ele doou então os lustres para a igreja, doaram as cadeiras para a igreja, outros móveis que nós temos na sacristia foram doados pelos jovens José, que da época, né? Temos grupos de ECC aqui nessa comunidade, o grupo de capelinhas, integrantes do Cenáculo de Maria, temos integrantes na pastoral vocacional, temos aqui também nessa comunidade Movimento das Crianças da Aparecida, temos do ONDA, temos integrantes do CLJ e nessa comunidade. Também a gente reza o terço sempre a sexta-feira do mês, o terço da adoração ao Santíssimo, e na terceira sexta-feira do mês a gente tem o terço da Divina Misericórdia, e tudo isso é conduzido por pessoas voluntárias da comunidade. E semanalmente temos a graça e a grande bênção de ter o Padre Antônio, que nos celebra a missa a cada final de semana. Um grande número de pessoas que colaboram quando a gente precisa e também que participa da comunidade. Então, a comunidade Nossa Senhora Aparecida possui o seu cemitério católico e uma casa mortuária aos cuidados da comunidade. Temos um elevado número de pessoas que frequentam as celebrações da comunidade e podemos contar com elas sempre, temos um carinho muito grande por elas, né? E elas sempre estão prontas a nos auxiliar, principalmente os catequistas e os ministros aqui dessa comunidade, a equipe de liturgia. E estamos felizes, particularmente eu, em nome da comunidade também, quero dizer assim que nós estamos muito felizes, né, em poder relatar essa história. Primeira vez na história dessa comunidade, na história da paróquia, que está sendo feito esse trabalho de se contar a história ao público, para comemorar os 100 anos da paróquia Nossa Senhora do Rosário, que é um grande marco também para a paróquia, para as comunidades, para a diocese, enfim, para a nossa fé católica da nossa diocese. A nossa gratidão a todas as diretorias que passaram por essa comunidade, que deixaram o seu marco de trabalho. Na época, cada um fez conforme, na época, era oferecidas as condições de tempo, também de aquisição financeiramente, mas um carinho muito especial por aquelas diretorias. Na época das grandes dificuldades que a gente passou, a gente também, elas puderam contribuir. Muitas delas hoje são falecidas. A nossa gratidão também queremos deixar, então, aos padres que passaram, que deixaram seu marco aqui nessa comunidade. A nossa gratidão, então, mais uma vez ao Padre Antônio, que há 2 anos, então, está à frente dessa comunidade, fazendo um maravilhoso trabalho pastoral. E mais recentemente, então, ele criou, então, com a sementinha deixada pelo Padre Alexandre,
os movimentos o Girassol, o Onda e o CLJ. Nesses 31 anos, houve muitos problemas, dificuldades, mas houve também mais alegrias. As expectativas, nossa, aqui da comunidade, juntamente com todos os participantes, ver a comunidade crescer cada vez mais, unida, participativa, que possa então cada vez mais surgir lideranças de jovens, ajudando na comunidade, que possa existir também mais surgimento de mais grupos de orações. Inclusive, recentemente, iniciou mais um grupo aqui na comunidade, que é o grupo das mães que rezam pelos seus filhos, né? Criamos recentemente também a Pastoral da Acolhida, de um grupo de uma catequista que fizeram a crisma o ano passado, e a gente motivou, então iniciamos com esse grupo a Pastoral da Acolhida, que vai ser bem importante aqui na comunidade, e estamos sonhando o outro grupo, de outra catequista, que no caso seria da Crisma, para criar um outro movimento. E a gente, eles estão ali e precisam de ajuda. Os desafios, construir o nosso centro catequético. É um sonho muito grande da comunidade, um dia nós ter o nosso centro catequético, comprar uma área de terra para construir um espaço para estacionamento. Então, são os nossos desafios, objetivos, futuramente. Fatos alegres que aconteceu na nossa comunidade, além do que já falei anteriormente, grande número de contribuintes aqui na nossa comunidade. E se não é eles, a nossa comunidade também, ela para. A gente precisa de pessoas também que contribuem com o seu valor anualmente, para que a gente possa, com isso, conseguir mais recursos para a comunidade. Então, esse é um fato muito alegre, por a gente ter tantas pessoas que se doam voluntariamente nas várias frentes de pastorais aqui na nossa comunidade. Quero dizer assim, que bom que vamos celebrar 100 anos da nossa paróquia. Desejamos muitos parabéns ao povo de Paverama, ao povo da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Muito obrigado